Agora no Repórter MT, Larissa Moraes, ela que é médica de bem-estar e emagrecimento, e o nosso tema é alimentação para gestante, o que isso reflete na saúde do bebê, Sim. mesmo ali quando ele está sendo formado. Larissa, engravidei com sobrepeso, o que fazer? Vale fazer dieta? Vale fazer dieta sim. E é super importante essa questão da gestante que engravida com sobrepeso. Eu recebo muitas mensagens nas redes sociais por conta disso. Eu engravidei, não deu tempo de eu emagrecer, o que eu faço agora, né? A gente tem um padrão de ganho de peso, né, entre aspas, estabelecido para uma gestante que a gente chama de eutrófica, ou seja, que tem um IMC, um peso adequado, né? E um padrão de ganho de peso para quem está acima do peso. Então, quem está acima do peso, a gente tem limitado o ganho de peso. Então quem isso varia com muito. Peso ideal, ele pode ganhar um pouquinho mais. Se já engravidou com sobrepeso, tem que segurar um pouco. Claro que assim, isso eu tô falando de uma gestante que não tem nenhum problema de saúde, não é hipertensa, não é diabética, ou não se tornou hipertensa nem diabética durante a gestação. Então a média de peso, geralmente, de uma gestante que está acima do peso, a gente considera aí entre 6 e 10 quilos no máximo. Que né? pode ganhar no máximo. Que pode ganhar. Então, isso também varia com o grau de sobrepeso ou obesidade dessa paciente. Que ela está. Né? Então, a gente imagina assim, uma gestante com peso adequado, ela pode ganhar em torno aí de 11 a 15 quilos. Né? Isso a gente também não falando de uma gestação gemelar, uma gestação de um bebê. Né? Então, a gente tem que cuidar mesmo para a gestante que está acima do peso, de não deixar ela, por exemplo, com vontade de comer, não no sentido da vontade, mas de não restringir tanto a comida, de equilibrar os nutrientes, né? Ela tá bem nas fases da gestação, tanto para ela quanto para os nutrientes para o bebê. Né? Larissa, aquela ideia, nossa, eu sinto uma fome, agora eu posso comer por 2, não é bem assim. Não, essa ideia de comer por 2, ela é totalmente mito, né? Acontece que a fome que você sente acaba sendo a fome de 2. A gente tem uma alteração muito grande dos hormônios, principalmente no início da gestação, então as gestantes geralmente começam a sentir mais fome do final do primeiro trimestre pro comecinho do segundo trimestre. No primeiro trimestre a gente tem aí o beta-HCG em alta, então tem gestantes que sofrem muito com náusea ou com algo que a gente chama de hiperêmese gravídica, que é uma quantidade de vômito excessiva, então perde muito nutriente, desidrata e acaba tendo ou dificuldade de ganhar peso, né, pela alimentação que fica prejudicada, ou até perde peso nesse início, né? Então, a princípio, na nutrição da gestante, você não precisa ter mudança do aporte calórico até o terceiro trimestre. Então, a gente oferta, teoricamente, 500 calorias a mais na gestação a partir do terceiro trimestre. Então, a gente tem aí de gestação... Então, até o terceiro trimestre, você vai comer, comendo, né, teoricamente, o habitual do ponto de vista calórico, né? Então, assim, lógico, aquela gestante que come só carboidrato, que come embutido, que toma refrigerante, enfim, ela vai estar do ponto de vista nutricional errada, mesmo que ela coma a quantidade de calorias estipuladas, por exemplo, pelo colega que prescreveu a dieta. Então a gestante, a alimentação dela é importante porque reflete no bebê. A Larissa, ela tá grávida, a Sofia vem por aí. Sofia está chegando. E além disso tem toda a especialidade, é uma estudiosa nesse assunto, né, de gravidez, gestante e dessa alimentação intraútero. Porque tem reflexo no bebê? Tem. Mesmo. A gente até orienta que o certo da questão da gestação é o que seria o ideal, né? Que as pessoas se programassem para gestar e que elas iniciassem um trabalho anterior à gestação, tanto de suplementação que a gente precisa fazer anterior, por exemplo, ácido fólico, que a gente indica que todas as mulheres em idade fértil iniciem suplementação de ácido fólico, e é importantíssimo, né? É uma coisa já antiga, isso, consolidada. Já bastante, isso previne malformações do tubo neural no bebê, né, a parte neurológica, que se forma nas primeiras 4 ou 6 semanas de gestação. Então, quando você está descobrindo que você está grávida, praticamente a parte neurológica inicial já está formada. Então, isso são suplementações prévias, né? A vitamina D hoje também. A gente fala muito de vitamina D para a parte imunológica e inflamatória, tanto para a mãe quanto para o bebê. Da reposição de cálcio, né, da suplementação de cálcio, que isso acaba fornecendo, a vitamina D aumenta a absorção de cálcio.
Então, isso supre também um aporte, que a gente tem que pensar assim, o que eu vou ofertar para o bebê de nutriente vai sair do que eu tenho armazenado de nutriente e do que eu faço de ingestão. Então, se a minha alimentação ela é baseada em calorias vazias, o que são calorias vazias? São coisas que a gente ingere, por exemplo, o salgadinho, o refrigerante, o carboidrato em excesso, os doces, que eles vão nos dar caloria, mas do ponto de vista nutricional não oferece nada. Então, é um bebê que está retirando da mãe o que ela tem de nutriente, aquilo que ela pode, e ela está ingerindo sem absorver nutriente. Então, em algum momento da gestação, isso vai se refletir. Exatamente. E, Larissa, pode acontecer de um bebê que quando essa mãe não tem uma boa, né, uma alimentação com nutriente, esse bebê na infância ter reflexo disso, assim, existe algo, ou quando depois que ele nasce é possível ele recuperar essa ausência, ou algumas coisas ele não vai recuperar ou vai ser muito árdua essa recuperação? Na verdade, quando o bebê nasce, ele já tem uma formação, lógico, genética, e ele tem uma memória, assim, dessa questão intraútero. Então, assim, a gente consegue, agora nas novas pesquisas, novos estudos, que são coisas novas, que antigamente a gente achava que não, que isso recuperava. Mas a gente observa que uma má nutrição da mãe reflete, não numa má nutrição do bebê, mas isso tem uma relação, por exemplo, com o paladar do bebê, tem uma relação, por exemplo, com o aumento de chance de desenvolvimento de doenças crônicas depois, por exemplo, diabetes, hipertensão, aumento de chance de distúrbios de colesterol e obesidade na infância. Isso tudo relacionado com a alimentação da mãe. De repente, uma criança, por exemplo, que tem uma tendência a vir com um ganho de peso excessivo, né? Mesmo, a gente não fala de uma criança em aleitamento materno exclusivo, mas inicia a introdução alimentar, né? Mães que tiveram alterações emocionais, por exemplo, durante a gestação, que alteram os níveis de hormônios do estresse na gravidez, isso bebês que de repente, bebês que podem se tornar ansiosos ou com algum distúrbio emocional que se manifesta já na primeira infância. Então, a gravidez, a mãe, ela tem esse papel, claro, a mãe tem um papel fundamental, mas é muito além. Hoje as pesquisas mostram que a gente tem compreendido ao longo do tempo, né? Muito, porque toda essa questão emocional, nutricional, então sim, a escolha da mãe reflete no filho. 100%. Ingestão de álcool, nem pensar. Ingestão de álcool, tabagismo, né? Nem pensar. São coisas drogas, assim, são coisas que têm uma repercussão muito negativa pro bebê. Então a gente sabe, por exemplo, que mães usuárias de droga, as crianças ficam dependentes e tem uma abstinência pós-nascimento. Hoje a gente chama de 1000 dias de ouro do bebê, que inclui a fase intraútero e os primeiros 2 anos de vida do bebê. Então, toda a formação e a base que ele teve da alimentação da mãe e o suporte que ele vai ter a hora que ele vai ter essa introdução da alimentação, vai começar a conhecer os alimentos, a relação dele com a comida, a relação que os pais têm com a comida e como isso é passado para eles, que a gente tem dentro que a gente vê hoje com as crianças todos os dias, a gente estava até comentando isso. Então, na gestação, o que é mais importante para se entender, né? Falar, eu tô aqui na minha casa, mas não tô entendendo nada que ela tá falando. Então, mãe, você tem que dividir a sua alimentação basicamente em 2 momentos, né? Um momento inicial, vamos supor que já tenha engravidado e não tenha feito uma preparação anterior. Então, a gente tem no início que a gente chama de anabolismo do bebê, né? Então, assim, tudo vem para a construção do bebê. Então, uma fase de construção, formação de órgãos, né? O bebê está bem formadinho. A gente não fala de peso do bebê no início da gestação. Por isso que a gente não fala de um aumento de aporte calórico da mãe nesse primeiro momento. Que não é necessário. Exatamente. Então, mas o que é importante? Que ela tenha uma alimentação saudável, com todos os nutrientes. Então, a proteína, que geralmente vai vir das fontes da carne, né? Agora tem o ovo também, é rico em proteína. A gente tem a proteína dos grãos também, para as dietas que são mais baseadas em vegetais do que na proteína animal, né? Então a gente tem na quinoa, tem nos grãos, por exemplo, soja, a gente acaba tendo uma quantidade de proteína que para essas mães a gente chama só atenção para manter o equilíbrio nutricional.
O carboidrato, que vai vir das fontes principalmente aí do trigo, hoje a gente tem muito disso, mas tem os tubérculos também, então batata doce, batata, a gente tem cenoura, beterraba. Então o carboidrato tem que estar presente sim, equilibrado. Tem que estar presente equilibrado. Mas equilibrado. Isso, equilibrado. Então assim, porque tem que aumentar o aporte de carboidrato, não. Comer uma bacia de macarrão todo dia, lasanha, não. Tem até dietas que a gente restringe mesmo, quando a mãe tem uma questão muito dessa questão de ganhar peso, tem receio de ganhar peso. Eu posso fazer uma dieta mais proteica? Pode, isso não tem problema. O ideal é que a gente abuse da riqueza dos nutrientes, mas assim, muitas vezes a gente acaba restringindo uma quantidade de nutriente em relação ao outro, né? Mas sempre equilibrando. Então, o primeiro momento da gestação é o momento da mãe. Então, não é o bebê que ganha peso. Eu ganhei peso nos primeiros 3 meses. Não foi do bebê. O bebê, meu neném já tá enorme, olha o tamanho da minha barriga. É tudo da mãe. É da mãe. Né? É da mãe. E assim, a gente não tem necessidade desse ganho de peso excessivo nos primeiros 3 meses. Então, assim, se coloca uma média até de ganho de peso, assim, no máximo de até 1,5 kg no primeiro trimestre. Então, que seria de um aumento de volume da mãe, a questão do aumento do volume sanguíneo, uma retenção de líquido, né? Um depósito de gordura mais na região de quadril que a gente começa a notar na gestante, que é própria para até dar esse suporte calórico para o bebê. E uma segunda fase que a gente chama de peso mesmo, que ela é de crescimento e peso do bebê. Aí a mãe vai notar realmente um aumento de peso. Mas é um aumento de peso que está ocorrendo porque o bebê está engordando. Então, né? Ele está formado, ele já foi formado no primeiro, segundo trimestre e ele está adquirindo peso para ele poder nascer saudável, né? Do ponto de vista nutricional. Então, a partir do que você disse, o que não comer? Excesso de açúcar, refrigerante, embutidos, isso está fora de cogitação, porque não traz nutrientes. O que não comer está totalmente relacionado com o que uma pessoa não grávida não deve comer. Exatamente. Ficar atento para, por exemplo, para os desejos. Tô com desejo de comer um balde de sorvete com chantilly. Essas coisas assim vão acontecer. Uma vez ou outra, tudo bem, mas isso não pode ser... isso não pode ser rotina. Isso tem que ser exceção, e a gente sabe que tem. Uma curiosidade também, há uma mudança de paladar e cheiro na gestação por alterações de alguns hormônios. Então, é muito comum, não é crença, quando as pessoas dizem assim, eu normalmente eu não gostava de tal alimento e na gestação eu passei a gostar, ou vice-versa. Eu adorava isso antes de engravidar, e a hora que eu engravidei parece que eu sinto eca da comida, e é normal, porque você tem uma alteração de papila gustativa mesmo e de olfato na gestação. E quando ocorre essa mudança e a compulsão vira por doce, tem jeito de, com ajuda profissional, de modificar isso? O que a gente precisa cuidar em relação à ingestão é o que você falou antes, não é para ser rotina, é para ser exceção. Principalmente quando a gente fala daquelas mães com sobrepeso. Então, até uma média de umas 20 semanas, que a gente considera aí quase mais ou menos o 5º mês, para quem não conhece muito a linguagem, a gente tem, a partir desse momento, maior chance de diabetes, hipertensão em mães propensas e em mães que de repente engordaram muito, né, comeram muito doce, extrapolaram em relação à alimentação. Então, você tem maior chance de se desenvolver a partir das 20 semanas. Né? Então, isso tem maior risco para o bebê também, partos prematuros, sequelas para o bebê, né? Bebês que nascem muito acima do peso por mães diabéticas. Você falando em diabética, a diabetes gestacional, tem como só pela alimentação a gente controlar? Sim, tem. Então, assim, ideal, assim, a gente já faz uma avaliação da gestante no início da gestação. Então, a gente tem um programa no consultório em que tem a minha orientação, tem a orientação nutricional. Então, enquanto equipe, a gente dá todas as orientações de primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, acompanha o peso, acompanha com os exames, e junto com o obstetra que está acompanhando, a gente vai monitorando esse ganho de peso e as alterações que a gente encontra em exame. Então, assim, o que ela já espera daquele trimestre, o quanto ela precisa ganhar, o que ela precisa cuidar, o que ela precisa ingerir mais ou menos dentro daquele momento da gestação, até para um pós-parto saudável também. Sim. Porque a gente sabe que tem muita repercussão no corpo da mãe por alteração hormonal ou pós-parto.
né? Fora a questão emocional, de não dormir, enfim. Então, a alimentação, ela tem reflexo, assim, importante em doenças como hipertensão, diabetes na gestação, e ela pode ser uma aliada ou como pode ser um gatilho para acontecer coisas graves, como até morte do bebê, né? Exatamente. Porque picos, a pressão. Exatamente, alterações de pressão, principalmente com partos prematuros, né? Casos que a gente sabe de mães que desenvolveram hipertensão, fizeram eclâmpsia e tiveram problemas no parto por conta disso, né? Larissa, como preparar também em relação à alimentação o organismo para a produção de leite? Isso tem a ver? Então, isso é uma discussão de leite. Uma discussão que a gente até teve em momentos anteriores e é muito controverso, porque a gente vem muito com a crença popular e respeitando a crença popular, a gente tenta equilibrar o que a gente tem de conhecimento com o que a gente sabe que as pessoas sempre fizeram até que os estudos aparecessem, né? Então, assim, na mãe, o que tem que se observar no início? É a alimentação, porque a nutrição também tem uma relação direta com o que você vai passar para o bebê. A ingestão de água, que eu falo excessivamente aqui, que é o primordial. Desde a gravidez. Você tem um aumento da demanda da ingestão de água na gravidez. Então, tanto para a urina, para o bebê, para a parte renal, para a parte de hidratação da mãe, a parte de hidratação celular. E depois para a produção de leite, que é muito importante. A gente tem memória, eu digo assim, uma menina que teve uma alimentação mais nutriente, ela tem chance de ser uma mãe que vai produzir mais leite do que outra criança que cresceu a vida toda com déficit nutricional ou com escolhas equivocadas, né? Isso pode acontecer também? Isso pode acontecer, Ana, mas muitas vezes não. Não, né? eu posso reverter isso no processo. Exatamente. E em relação à mama, que a gente está falando também, a mãe observar a questão da mama e começar a trabalhar a mama no 3º trimestre. Então, assim, estimular banho de sol na mama, hidratar o mamilo, né? Mamães com o bico plano, o bico invertido, fazer estímulo, né? Para que a hora que esse bebê venha pegar na mama, tenha uma pega adequada, tenha uma melhor sucção, né? A adaptação da boquinha do bebê no mamilo, para que essa pega seja adequada, não tenha fissura, não tenha problemas depois no mamilo que venham a atrapalhar o aleitamento materno, né? Então isso já é um preparo que você começa a fazer no 3º trimestre. E uma coisa muito bacana que a gente começou a fazer agora, que tem se estudado muito a relação, por exemplo, da dentição da mãe, da saúde bucal da mãe, com a interferência na gestação. Então a gente tem uma parte de pré-natal odontológico também no acompanhamento da gestante. Então a gestante inicialmente faz uma avaliação odontológica no começo da gestação, e no final da gestação ela passa com o odontopediatra, que vai ensinar sobre pega, que vai falar sobre aleitamento materno, cuidado com a pega, a formação da boca do bebê, a dentição, tirar os mitos em relação à mamadeira, a chupeta. Sim. E as dúvidas que a mãe tem em relação a isso. É bem complexo, né? É bem complexo. A amamentação. Então, por isso se fala muito, não desista logo no início. Existem outras, e se prepare para isso. Exatamente. Né? E tem um aporte de alimentação adequado também nesse momento. Eu fiz canjica ontem, eu pensei pra ela, quer me matar com essa canjica. Eu falei de canjica, sopa de milho, essas coisas. Larissa, elas influenciam. Ela fala, Ana, pesquisa, não disse isso. A gente fala assim, eu fiz muito uso da canjica quando os gêmeos nasceram. E assim, sou apaixonada por canjica, mas infelizmente ela me deu um aumento de peso só. E a gente sabe que tem muita questão do milho, de comer e estimular, e que deu certo. Mas assim, a primeira tentativa realmente é a água, e aí se as coisas não estiverem indo bem, aí a gente vai para os recursos outros que tem aí, né? As receitas da vovó. Exatamente. Para finalizar, 3 alimentos que a gestante não pode abrir mão. Olha, a gestante não pode abrir mão, por exemplo, das frutas,
né? E principalmente das frutas que tem maior teor de água, cuidando com a melancia, que é sempre vem a melancia na cabeça. A melancia E tem que ter restrição. a melancia ela tem uma quantidade de açúcar muito grande, apesar de ser 70% água, né? A água, eu vou falar da água enquanto alimento, porque faz diferença, Ana, assim, se você pegar uma pessoa, mesmo não estando gestante, que toma água e uma que não toma, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de corpo, faz diferença. Então, água. Se normalmente a gente tem que ingerir 2 litros, a gestante você pode colocar pelo menos mais 500 ml aí nessa brincadeira, né? A quantidade de proteína, que a gente tem proteínas que a gente chama de alto valor biológico, que são proteínas boas, aí entra muito o ovo. O ovo é um alimento poderosíssimo, né? E cuidar, apesar de eu falar do carboidrato, eu vou falar do carboidrato, mas só muito cuidado com o carboidrato, mas porque a gente também precisa de uma quantidade de energia que vem do carboidrato bom, que são os carboidratos mais, entre aspas, sujos, que não foram refinados, então os carboidratos integrais, né, em uma quantidade menor, né, para nutrir e dar esse aporte energético. Não esquecendo, apesar de você ter falado só 3, das gorduras boas, tá? E do ômega 3 da mãe, por conta da relação da formação neurológica do bebê também. Larissa Moraes, entrevistada de hoje. Gente, muito assunto. Amanhã a gente vai gravar mais.